Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar a nossa história aqui. Estou contando aqui, ó, essa alegoria que Jadabara está falando para o rei Rahugana, né? Falando sobre a floresta, né, do desfrute material, né? Comparando, né? As pessoas querem estar desse mundo como um caçador que vai para a floresta. Então ele continua falando assim: às vezes a entidade viva fica atarefada em neutralizar os distúrbios naturais consequentes ao frio e ao calor escaldante, chuva e tal. Ao ver que é incapaz de fazê-lo, torna-se muito infeliz. Às vezes ela fica enganada em sucessivas transações comerciais. Dessa maneira, enganado, a entidade viva cria inimizades entre si. Então as pessoas no mundo material, é o seu problema, né? Todo mundo lutando pela existência, cada um está invejando o outro, aí cria inimizades, as pessoas ficam infelizes, né? Não tem ninguém, ninguém é poupado, né? Devido às... aqui, ó, vamos ver aqui. Houve e há muitos heróis políticos, sociais que triunfaram os inimigos de igual poder, porém, devido à sua ignorância, acreditando que a terra lhe pertencia, lutaram entre si e perderam suas vidas na batalha. Eles não são capazes de adotar o caminho da vida espiritual, aceito por aqueles que estão na ordem renunciada. Embora sejam grandes heróis e líderes políticos, não conseguem aceitar o caminho da compreensão espiritual. Talvez grandes líderes poderosos, mas não conseguem controlar seus sentidos, né? Que a Papada fala no significado que a vida humana se destina ao conhecimento e ao desapego nesse mundo. Temos que praticar isso, né? Jnana e Vairagya, né? E as pessoas, elas buscam gozo sentidos, né? Ao tornarem-se exatamente como macacos pulando de galho em galho, a entidade viva permanece na árvore da vida familiar, onde o único lucro que obtém é o sexo. A pessoa fica presa, né? Tal qual um asno é coiceado pela esposa, incapaz de libertar, ele permanece desesperadamente nessa posição. Mesmo sendo açoitado, né? O asno está sempre atrás da mula lá, né? E às vezes cai vítima de doenças incuráveis, né? E aí, assim, são comparações, alegorias que é feito aqui, né? Ó Maharaj Rahugana, o matador de inimigos. Se de alguma forma a alma condicionada consegue escapar dessa posição perigosa, ela retorna ao lar para... bom, se a pessoa consegue escapar, ela vai buscar coisas materiais. Não consegue, ela volta ao lar para desfrutar da vida sexual, pois essa é a maneira que o apego age. Assim, sob o canto da energia material do Senhor, ela continua a vagar pela floresta da existência material. Nem mesmo na hora da morte, ela descobre o verdadeiro interesse. Então, assim, que a pessoa ela vai buscar gozo dos sentidos fora, porque como a pessoa não sabe que o interesse da vida humana, como fala a palavra da Maharaj, né? Natevidu Swatagatin Vishnum, que o interesse nosso, o último é Vishnu, encontrar Vishnu. As pessoas não sabem isso, elas ficam buscando coisas materiais e ficam presas, cada vez mais. Ou, porque sai da frigideira e cai no fogo, né? Meu querido rei Rahugana, já que estás situado no caminho da atração do prazer material, és também vítima da energia externa. Então, assim, não mais se deixe sentir atraído pelos objetos sentidos e empunhe a espada do conhecimento, afiada pelo serviço devocional. Daí será capaz de cortar o nó górdio da energia ilusória e cruzar até o outro lado do oceano da ignorância. Então você tem que desapegar. Está falando para ele, olha, né? Aí o rei Rahugana disse, esse nascimento como ser humano é melhor de todos. Nem mesmo o nascimento entre os semideus nos planetas celestiais é tão glorioso como ganhar um corpo humano nessa terra. Que adianta a posição elevada de um semideus? Nos planetas celestiais, devido aos abundantes confortos materiais, não há possibilidade de associação com devotos. Então o rei Rahugana está reconhecendo aqui como foi bom associar com devotos, né? Falando assim que o nascimento humano é muito precioso. Se você utiliza bem e associa com devotos, com pessoas santas, né? Você cruza o oceano da essência material. Não há nada surpreendente pelo simples fato de estar coberto pela... Não há nada surpreendente que, pelo simples fato de estar coberto pela poeira dos pés de lótus de um devoto, né?
a pessoa alcança de imediato a plataforma de serviço devocional puro, a suprema personalidade de Deus, a Doksha, que nem mesmo semideus como Brahma tem acesso. Pelo um simples momento de associação, já estou livre de toda a especulação, falso prestígio, falsa discriminação, que são as raízes do enredamento da essência material. Agora estou livre de todos os problemas. Então falando assim, olha, associei com você, essa pessoa santa, né, como o senhor Jadabara. E agora estou livre de toda essa especulação e falso prestígio, né? Entendi, né? Ofereço minhas reverências às grandes personalidades, quer elas caminham na terra como crianças, meninos, adultos, brahmas eruditos, brahmas grandiosos. Mesmo que escondam suas diferentes faces, ofereço minha reverência a elas. Pela misericórdia delas, que haja boa fortuna nas dinastias reais que vivem ofendendo-as. Ele está lembrando que ele estava arrependido, né? Porque ele obrigou Jadabara a carregar o palanquinho para ele, imagina. Agora ele viu que é uma pessoa santa, está tirando ele do mundo material, o mestre espiritual dele, ele está assim, arrasado. Está passando reverência para todo mundo, né? Porque Jadabara está parecendo como um avaduto, uma pessoa assim, louca, né? Então ele está assim, desculpando, por favor, né? Shukadeva Goswami continua. Meu querido rei, devido ao fato de ter sido insultado pelo rei Rahugana, Jadabharata, ele não estava muito satisfeito, né? Mas como o rei aproximou dele, assim, pedindo com súplicas, pedindo perdão, ele perdoou, porque um devoto, né? Ele perdoa, mesmo quando é ofendido, ele perdoa. Então ele se esqueceu do insulto, porque o rei humildemente implorou o perdão aos seus pés de lótus. Em seguida, exatamente como antes, ele continuou a vagar por toda a terra. Então aí, Jadabharata ele saiu, continuou a vagar, né? O rei se iluminou, ele continuou a vagar. Após receber lições do grande devoto Jadabharata, Maharaj Rahugana, o rei de Salvira, passou a conhecer por completo a posição da alma, constitucional da alma. Então ele abandonou essa concepção corpórea, né? E assim, meu querido rei, toda a pessoa que refugia no servo do Senhor, com certeza é gloriosa, pois conseguirá sem qualquer dificuldade abandonar a concepção corpórea. Então Shukadeva Goswami falando de Maharaj Parikshit, né? O rei tornou glorioso também, né? Em seguida, o rei Parikshit disse a Shukadeva Goswami: meu querido Senhor, ó sábio entre os devotos, és onisciente, descreveste muito primorosamente a posição da alma comparada ao mercador na floresta. Essas instruções, os homens inteligentes podem entender o significado esotérico disso, né? Mas, contudo, não é fácil para os ininteligentes compreender o significado dessa história, pois é muito difícil, recorrendo à alegoria, deslindar o significado exato. Portanto, peço que Vossa Santidade dê o significado direto. Então, Maharaj Parikshit, assim, com humildade, né, está falando aqui, olha, essa alegoria foi muito incrível, né, você escreveu, porque, né, eu citei aqui só um resumo, né, ele fala várias alegorias comparando, vai na floresta, tem os macacos, vai roubar mel, tem as abelhas, e tudo isso tem um significado por trás disso, né. Então, o rei como eu falo, Maharaj Parikshit, ele assim, ele é um devoto grandioso, mas ele queria que Shukadeva Goswami falasse mais, né? Porque ouvir uma pessoa como Shukadeva Goswami é especial, né? Então, e aquele Shukadeva Goswami mostrou que o rei Rahugana, ele associou com Jadabharata e ele se iluminou. E falou assim, olha, ele se iluminou porque ele associou com uma pessoa santa. Então, aqui Maharaj Parikshit, por humildade, né? Está se colocando como o rei Rahugana, né? Que está associando com a pessoa santa, reconhecendo ali o Shukadeva Goswami como um grande sábio, iluminado, né? Então ele quer que ele fale mais. Então, por favor, eu não sou inteligente assim o suficiente para entender essa alegoria. Por favor, explica mais detalhadamente para que pessoas como eu, né, possam entender. Então ele está colocando assim na posição de uma pessoa comum, embora saibamos, né, que Maharaj Parikshit é o grande devoto, né? Ele é neto de Arjuna, imagina. Krishna pessoalmente o salvou no ventre, né? Mas por humildade, né? Como um devoto também, grande devoto também, ele quer aprender mais. Mas ele era super iluminado, mas para o nosso benefício, ele quer que Shukadeva Goswami continue falando. Tá bom? Então vamos continuar no próximo vídeo as novas histórias, tá bom?